Então a gente abre o noticiário na política. Os congressistas favoráveis à prisão em segunda instância não entregaram os pontos após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reviu seu entendimento anterior sobre o tema, jogando um balde de água fria, especialmente nos entusiastas da Lava Jato. Nessa terça-feira, senadores costuraram com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, uma proposta para alterar o Código de Processo Penal, o CPP. E mais, hoje o Congresso pode ser palco de uma romaria de mulheres juristas, olha só, políticas e representantes da sociedade civil, todas em defesa da prisão após condenação em segundo grau. Silvião, o Zé ainda não está com a gente está entrando em contato com ele. E daqui a pouco o Zé vai estar com a gente, mas o nosso Adriles Jorge vai falar sobre esse assunto. Exatamente. Né? Vamos fazer um bate-bola aqui, Adriles. Perfeito, meu querido sobre Silvio. o tema. A gente que já comentou sobre esse tema no Pra Cima Deles, na sexta-feira, lá atrás, na sexta-feira retrasada. Você que é um apoiador aí de primeira hora da Lava Jato, tem esperança, assim como eu, né? Tem esperança de que no curto ou no médio prazo a prisão em segunda instância seja uma realidade consolidada no Brasil. Eu tenho chamado de saidão do STF. Exatamente. Olha, como a gente comentou juntos no programa que a gente fez, tenho sim, graças a uma coisa que a gente também comentou juntos da última vez. A pressão popular está exatamente surtindo efeito objetivo sobre os ministros do STF. Ninguém achou que ia ser fácil, entendeu? Quando a Lava Jato começou a fazer esse expurgo de criminosos, de corruptos, de uma oligarquia que sempre comandou o país, todo mundo sabia que em algum momento haveria algum tipo de resistência. Só que ninguém imaginou que ela viria tão cedo, de maneira tão incisiva, e vindo da mais alta corte do país, que teria que zelar por princípios de jurisprudência constitucionais, e ver que essa mesma corte usou da jurisprudência para atacar a própria instituição, ferindo esse princípio de justiça, gerando impunidade terrível, alguns por circunstâncias esquisitas, como Gilmar Mendes, para proteger seus apaniguados, seus parentes, seus amigos Michel Temer, Aécio Neves, outros por tara, por esse tipo de garantismo legal, que faz uma espécie de escravidão ao rigor da lei. Por falar em escravidão, a escravidão, por exemplo, era constitucional, Silvio, em meados do século XIX. A lei, eu acho que ela nasce exatamente da observação e do julgamento da realidade, daquilo que a gente percebe como certo ou errado, e se modifica com os costumes que aprimoram. O senador Cristóvão Buarque, falando exatamente sobre escravidão sendo constitucional, disse no Twitter dele que se nossa primeira Constituição tivesse colocado a propriedade de escravos como cláusula pétrea, assim como alguns juízes percebem que é a não condenação em segunda instância, porque por sua importância fundamental na economia da época. Imaginem, entendeu? Eu acho que não enxergar a realidade em nome da observância de uma lei, isso premia exatamente a impunidade, Silvio. O apelo popular está surtindo efeito. O Toffoli voltou atrás na posse que ele tinha do sigilo da movimentação dos 600 mil pessoas e pessoas jurídicas. Hoje ele adiou o julgamento de suspeição do Moro, que iria usar provas cometidas com crime dos hackers, com material roubado, que não trazem nenhuma evidência de fraude ou prova falsa. Mas, colocando ainda esse interesse da oligarquia, ontem, por exemplo, Silvio, eu li um artigo do Hélio Schwartzman na Folha, que ele dizia que ele celebrava a não prisão em segunda instância e que ele achava que corruptos não devem ser encarcerados porque eles não oferecem nenhum tipo de risco de violência às pessoas. Olha só como existe ainda um segmento de uma elite confusa, inclusive dentro da própria mídia, que premia a impunidade, não vê a corrupção como um dos maiores males físicos também que assolam a nossa sociedade. Imagine, Silvio, as pessoas na fila do SUS, as pessoas que morrem por falta de segurança, por falta de emprego, tudo isso é originário exatamente no sistema de corrupção de uma oligarquia, de uma elite que assola o país e que tem grande apoio em setores do judiciário e da própria mídia, meu caro.
Exatamente. Só para dar mais uma esticadinha aqui, Adri, porque o tema é sempre atual e acho que a gente tem que repisar esse assunto, essa questão da segunda instância, que esse tema tem que se alongar um pouco mais essa discussão no nosso país. Um outro caminho, eu falei agora da questão do CPP, do Código de Processo Penal, que é o que está em discussão nesse momento no Congresso, mas também existe a questão da PEC, a proposta de emenda constitucional. Para passar uma PEC, para você aprovar uma PEC, são necessários muitos votos, especialmente na Câmara, mais de 308 votos. E no Senado também, são os chamados 3/5 das casas legislativas, né? E aí, Adreles, isto também já foi motivo de muita discussão, inclusive nos programas aqui da Jovem Pan. Por que os senadores, por que os deputados não põem a cara e dizem, olha, eu não sou favorável à prisão em segunda instância? O porquê? Será que são porque são padrinhos de gente enrolada ou até o pescoço diretamente? Ou então porque fazem parte da chamada, entre aspas, cai ironia aqui nesse comentário, fazem parte da bancada da Lava Jato, aquela bancada que pode parar atrás das grades, né? Então acho que tem um certo corporativismo até um pouco pilantra nesse momento. O que você pensa? Em relação à PEC, eu acho que ainda tem, inclusive, o temor de que o próprio STF, o Gilmar Mendes indicou isso, que se eventualmente aprovarem uma PEC, eles estão falando de cláusula pétrea. É a cláusula pétrea da escravidão à impunidade. O Gilmar Mendes falou, se aprovarem uma PEC, eu voto contra. Porque a não condenação, a não prisão após segunda instância, para ele, é um pilar máximo da lei brasileira. Sendo que o mesmo Gilmar Mendes, é bom lembrar, em 2016, votou a favor da prisão da segunda instância. Eu acho que essas questões jurídicas, a gente tem que, exatamente, impor algum tipo de pressão e temor aos próprios legisladores, como você disse, e aos próprios ministros do STF. Se não houver pressão popular, volta tudo como estava. Meu caro Silvio. Vamos lá então.